Muito bem, então. Então, boa tarde para todos, aqueles que eu ainda não tinha dado boa tarde. Vamos iniciar agora a nossa aula 24. O assunto dessa aula é sequências. Bom, antes de falar propriamente de sequências, eu gostaria de pensar uma coisa com vocês. Lista. O que é uma lista? Vou pensar numa lista de números. Bom, você tem aquela velha história, né? Tem a definição e tem aquela coisa popular que é, eu te digo o que é, mas eu não sei muito bem definir. Então, eu vou começar te dizendo o que é. Uma lista de números é eu pegar e colocar números em sequência aqui, em ordem. Observe que já na minha fala tem um monte de coisa que não está bem definida. O que é ordem? O que é sequência? Né? Mas tudo bem. É eu colocar números aqui. 2, 1, 4, pi, e, 7. Isso aqui é uma lista de números. Aí vamos, essa lista de números aqui que eu coloquei é uma lista que tem um fim. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. E ela termina no 7. E se eu pensasse numa lista sem fim? Então, eu poderia pensar, por exemplo, em todos os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Poderia pensar nos números pares. 2, 4, 6, 8, e assim diante. Nos ímpares. 1, 3, 5, e assim por diante. Bom, mas ainda fica uma pergunta, né? Como que eu faço para formalizar esse conceito? Alguém tem alguma ideia de como formalizar esse conceito? A gente vai aqui no curso, em sequências, a gente vai focar nisso aqui, tá? Em listas sem fim. Depois, para quem é da matemática, vai ver, por exemplo, no curso de análise 1, o conceito de listas que são finitas, tá? Mas aqui, listas sem fim. Como vocês acham que a gente poderia dar uma formalização para isso? Alguém tem alguma ideia? Eu tenho. Diga. E aquelas definições clássicas, né? Por exemplo, vou definir uma lista com uma função dos números naturais a algum conjunto qualquer. Seria o tipo de definição clássica, Muito né? bem. Muito bem. Muito bem. Uma função. Deixa eu dar só uma ilustração para o que o Lucas acabou de propor. Ó, pensa comigo, em todos esses casos, o que acontece? Na primeira entrada, eu estou atribuindo um número. Então, quer dizer que para o número 1, eu estou pegando o número 1 e estou levando ele em alguma coisa, digamos f de 1, para pensar na notação de função. Eu peguei segunda entrada. Eu posso pensar que a segunda entrada é o quê? Peguei o número 2 e levei ele em alguma coisa. E assim por diante. Então, uma ideia muito bacana é eu pensar em funções que vão de N em R. Por que R? Porque eu estou pensando aqui em sequência de números. Que números? Números reais. Bom, então, as nossas sequências vão ser, na verdade, as nossas listas a priori, né, que eu coloquei, função de N a R, certo? E essas listas, essas funções, na verdade, elas vão receber um nome especial, que é função. Então, eu vou colocar aqui uma definição. Definição. Uma função com domínio N. Aqui, para não ter confusão, tá? Tem aquela confusão, às vezes, o zero está ou não está nos naturais. Então, eu já vou denotar assim, tá? Uma função domínio
zero, naturais sem o zero, uma função com domínio sendo os naturais sem o zero e contradomínio sendo R, é chamada sequência real. Ou sequência de números reais. Então, o que é uma sequência? Uma sequência é simplesmente uma função que vai dos naturais nos reais, certo? Só que uma coisa interessante a se dizer é que, geralmente, a gente vai denotar, a função a gente faz assim, né? A gente pega um n e a gente escreve assim, f de n, né? Quando a gente está trabalhando com sequência, é mais usual a gente fazer assim, ó. Eu peguei o n e levei ele no an, tá bom? Então, essa daqui é uma sequência. Bom, quando eu falo de função, geralmente eu escrevo assim, pegue a função f, ou a função em que y é igual a f de x. Essas coisas aqui são o quê? São notações para a função. Para eu não precisar escrever toda a função inteira, certo? E quando eu falo de sequência, também há uma notação para simplificar. Na verdade, há diversas notações. Eu vou tentar colocar aqui todas as mais usuais, certo? Para vocês não terem dificuldades quando vocês olharem outros livros. Então, as notações mais usuais são... Essa daqui é pouco usual, mas ainda é um pouquinho, e dá um pouco de ideia para vocês. Estou pensando nessa função aqui, que para cada n, ela leva em AN. Eu vou denotar essa função como sendo entre chaves A1, A2, A3, blá, blá, blá. Observa que essa notação dá exatamente a noção de lista, certo? Toma cuidado, porque quando eu estou usando essa notação, você pode tender a pensar como conjunto. Mas tem uma certa diferença de conjunto, porque em conjunto, a ordem em que os elementos aparecem não importa. Mas aqui em sequência, a ordem importa, tá bom? O que eu quero dizer é, sempre na primeira entrada vai aparecer o primeiro elemento da sequência, na segunda, o segundo elemento, não posso estar comutando. Tá bom? Outra anotação usual é eu escrever assim, ó, AN, com N indo de 1 até infinito. Eu, Renan, particularmente, gosto muito mais dessa notação. É a notação que eu mais gosto. A outra notação muito usual é eu tiro a menção do N. É a mesma notação que eu falei que eu gosto, só que sem o N, indo de 1 até infinito. Outra notação é igual a essa, só que eu coloco parênteses, certo? Essa última notação, para quem vai fazer o curso de análise, né? Talvez vai se aventurar nos livros do Elon, vai ver que o Elon gosta muito dessa quarta notação. Muito bem. Agora que eu já vi as notações e o que é uma sequência, eu vou fazer alguns exemplos em que eu vou tentar partir de uma notação e vou tentar chegar em outras notações para a sequência. Então, por exemplo, se eu escrevo assim, ó, opa, tem igual aqui. Se eu escrevo isso aqui, ó, n sobre n mais 1, com n variando de 1 até o infinito. O que é isso? Isso aqui é uma notação para o quê? Bom, vou colocar na primeira notação. Ela está, ó, observa que ela está nessa notação, e eu vou escrevê-la agora nessa daqui. O que eu faço? Bom, eu posso pensar assim. Na entrada 1, o que eu vou ter? Eu coloco 1 no lugar de n. Então, eu vou ter 1 sobre 1 mais 1, que é 2. Na segunda entrada, eu coloco 2 no lugar de n. Então, eu vou ter 2 sobre 2 mais 1, que é 3. Na terceira entrada, eu vou colocar 3
sobre 3 mais 1, que é 4. E assim por diante. Pronto. Assim está a sua sequência na primeira notação. Lembrando que essa sequência, eu também poderia escrever ela como sendo assim, ó. Simplesmente assim, n sobre n mais 1. Ou também poderia ter escrito ela assim, certo? Todas essas notações significam a mesma, são notações para a mesma sequência, tá bem? Então, eu posso escrever essa sequência dessas 4 maneiras distintas. E lembrando que qual é o significado disso? O significado disso é que eu estou trabalhando com uma função que ela pega o número 1 e leva no meio. Pega o número 2 e leva no 2 sobre 3. E assim por diante. Tá bom? Essa é a minha sequência. Bem, muito bem. Continuando. Agora, e se eu for trabalhar com essa sequência aqui, ó? Menos 1 elevado a n, n mais 1, sobre 3 elevado a n. Bom, essa daqui é a mesma coisa do que na primeira entrada, vou colocar n igual a 1. Menos 1 elevado a um número ímpar é menos vezes o próximo que tem, que é o quê? É 1 mais 1, que é 2, sobre 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Depois, em seguida, eu tenho menos 1 elevado a 2, então dá 1. 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa, então não vou colocar. E 2 mais 1 dá 3, sobre 3 elevado a 2. Seguindo, eu tenho a terceira entrada, menos 1 elevado a 3, vai ficar um menos aqui. 3 mais 1, 4, sobre 3 elevado à terceira. E eu continuo esse meu raciocínio. E assim por diante. Outra anotação para essa sequência é menos 1 vezes n mais 1 sobre 3 elevado a n. Outra anotação, a última anotação eu vou colocar ela de uma maneira diferente, que é usual também aparecer. Você escrever simplesmente assim, ó, an, em que an é o meu menos 1, n mais 1 sobre 3 elevado a n. Tá bom? Alguém tem alguma dificuldade nesses dois exemplos? Todo mundo entendeu? Professor, o menos 1 é elevado a n. Menos Nas duas 1 últimas. elevado a n. Muito obrigado. Certinho, eu esqueci do n aqui, né? Muito obrigado. Senão não dá esse jogo, né? De nas entradas ímpares ficar com sinal de menos e nas entradas pares ficar com sinal de mais. Muitíssimo obrigado pela observação. Vamos fazer agora mais um exemplo. A priori, quando eu coloco esse exemplo, vai parecer que não é sequência, mas de fato vai ser sequência. Se eu coloco assim, raiz de n menos 3, com n indo de 3 até mais infinito. Você bate o olho nisso e fala, isso aqui não é o que o professor falou. Porque o que o professor falou, eu vou sempre estar na anotação começando no 1. De fato, sempre na anotação eu começo no 1. Mas isso aqui ainda tem sentido, né? Qual que seria o sentido? Seria, eu vou fazer aquela anotação primeira, só que na primeira entrada eu não vou colocar o n igual a 1, vou colocar o n igual a 3, porque começa no 3. Na segunda entrada eu vou colocar o n igual a 4, e assim por diante, certo? Fazendo isso, o que eu vou ter? Na primeira entrada, eu vou ter raiz de 3 menos 3, que dá a raiz de 0. Na segunda entrada, eu tenho raiz de 4 menos 3, que é 1. Na próxima, já foi 3, 4, agora é 5. Só para fazer menção aqui, 3, 4. Agora no 5, eu vou ter o quê? Eu vou ter raiz de 5 menos 3, que dá 2. E posso continuar isso. Professor, até por onde, se
o valor fosse menor do que 3, a gente chegava em números compostos, né? Oi? Desculpa, não entendi. Números Ah, compostos? não, é porque a gente ia chegar no raiz de um número negativo. Ah, se fosse menor do que. Sim, sim, sim. Exato. Isso daqui não pode começar antes do 3. Exato. Exato. Dessa maneira que está escrito aqui, não poderia começar antes do 3. Exato. Porque senão você teria raiz de um número negativo. E isso é um número complexo, né? Números complexos. Incomplexo, desculpa. Isso. Aí você não teria uma sequência real. Você teria uma sequência complexa. Mas você não teria uma sequência real, que é o que a gente está trabalhando aqui. Muito observado. Muito bem. Agora, observa que esse cara que eu escrevi aqui está na notação 1. Então, de fato, ele é uma sequência. E se eu quiser passar para outra notação? Eu posso pensar, por exemplo, esse cara como sendo... Eu quero começar do n igual a 1, como eu sempre faço. Ó, tem que começar 0, 1, 2 e assim por diante. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar n menos 1. Aí eu vou ter exatamente o que está escrito acima. Concorda? E lembrando que isso aqui é a mesma coisa do que dizer que é um AN com AN sendo a raiz quadrada de n menos 1. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então, isso é uma sequência. Diga, quem abriu o áudio, pode falar. Nós está fazendo tudo bem, sim. Muito bem. Então, eu só queria fazer uma observação, que é assim. Nesse exemplo, eu vou expandir para mais. Esse é o exemplo C, não B. Eu vou expandir esse exemplo para mais, que é o seguinte. Se eu te dou... eu vou fazer mais uma observação. Na verdade, não é muito bem a continuação do exemplo. Mas é o seguinte. Se eu pego AN, N indo de 1 até infinito uma sequência... Então, se eu pegar qualquer K e fizer A, N, com N indo de K até o infinito, isso também é sequência. Aí alguém pode se perguntar, mas a sequência sempre tem que começar do 1. Mas não tem problema, porque você pode pensar que esse cara é a mesma coisa do que a N indo de 1 até infinito. Vai ser a n menos 1 mais k. Concordam comigo? Essas duas coisas são iguais, tá bom? Porque quem que é a primeira? É AK mais 1, AK mais 2, AK mais 3 e assim por diante. Quem é a segunda? É AK mais 1, AK mais 2, AK mais 3 e assim por diante. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Pode repetir essa parte, professor? Sim. O que eu estou querendo dizer aqui é que, a priori, eu coloquei que a sequência sempre tem que começar no 1, certo? Foi o que eu coloquei aqui, porque a sequência é um número, é uma função de n em R. Mas o que eu falei para vocês é, se eu pegar a minha sequência, que eu já conheço, e considerar ela a partir de um número k, isso também vai ser uma sequência. É isso que eu quis dizer. Aí, para alguém que pensa, mas como que eu faço para começar no 1? Eu vou reescrever a minha sequência. Em vez de eu pensar em AN com N indo de K até o infinito, eu penso ela como sendo a N menos 1 mais K com N indo de 1 até infinito. Por quê? Vamos pensar comigo. Ambas vão ser o quê? Vão ser, pega N igual a K nessa primeira, o que você vai ter? Vai ter AK. Pega N igual a 1 nessa segunda, o que você vai ter? Vai ter AK. Oi, diga. Não, só confirmei, só falei isso. Tá. Agora pega N igual a 2 nessa... Desculpa, N igual a K mais 1 nessa primeira. Você vai estar NK mais 1. Na segunda, você vai ter
1 mais K, que é K mais 1, e assim por diante. Então, o que eu estou apenas observando é que esse cara aqui é uma sequência, tá? Na verdade, é assim, eu começar no K ou eu começar no 1, aqui dá na mesma, porque no fim, eu não quero entrar em detalhe, mas no fim, eu poderia ter mudado, simplesmente falado com um conjunto numerável, tá? Diga. Era isso que eu ia falar. Na real, a gente pode tomar qualquer conjunto numeral porque eles estão em objeção com... Exato. Exatamente. Qualquer conjunto que eu pegasse que tivesse uma objeção com os reais, daria certo. Poderia pegar, por exemplo, como sendo os pares, os ímpares e tudo mais. Mas isso a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco, na verdade, talvez apenas na aula que vem, quando eu falar de subsequência. Daí, quando eu falar de subsequência, eu dou mais uma palavrinha sobre isso. Tá bom? Mas alguém quer fazer algum comentário? Pode fazer, Lucas. Acho que eu ia fazer o mesmo que eu. Se eu quiser objeção com os naturais, né? Oi? Não com os reais. Com os naturais. Com os naturais. Exato. Eu falei reais, desculpa. Conjunto numerável é qualquer conjunto que tenha uma objeção com os naturais. Não é reais, é naturais. Obrigado pela observação. Muito bem. Bom, quero fazer mais uma coisa que é o seguinte. Observa que nesses exemplos que eu fiz, todos eles eu escrevia a minha sequência usando um AN bem estabelecido, certo? Esse AN tem uma certa importância e por isso eu vou dar um nome para ele. O nome é o seguinte: dada uma sequência AN, chamaremos a expressão AN, que eu coloco com N geral, de termo geral da sequência. Tá bom? Então, isso é o termo geral. Vamos fazer um exemplozinho. Agora eu vou fazer o contrário. Nos acima, eu te dava o termo geral e a gente escrevia a sequência numa notação aberta, digamos. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou partir dessa notação aberta e vou querer o termo geral. Então, determine o termo geral de essa sequência aqui. 3 sobre 5, 4 sobre 25, 5 sobre 125, 6 sobre 625. E assim por diante. Alguém tem alguma sugestão? N menos 2 sobre 5 na N. Vamos lá, então. Olha só. N mais 2, no caso, né? N mais 2. N mais 2. N mais 2 sobre 5 elevado a N. Exatamente. Vamos olhar por pedaços. Observa aqui. O numerador, como que é? O numerador varia do seguinte jeito. Os numeradores vão ser 3, 4, 5 e assim por diante. Observa que isso é a mesma coisa, como os nossos colegas observaram, de 2 mais N, com N indo de 1 até infinito. E o denominador? O denominador é 5. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. 125 é a mesma coisa do que 5 ao cubo. 625 é a mesma coisa do que 5 à quarta. E assim por diante. Então, esse cara vai ser 5 elevado a N. Horas. Portanto, juntando tudo,
o termo geral da sequência é 2 mais n sobre 5 elevado a n. Por quê? Porque essa sequência aqui, deixa eu copiar para não perder tempo, essa sequência aqui, eu posso escrevê-la como sendo dois mais n sobre 5 elevado a n. Pronto. E a gente vai com muita fé, né? Porque a gente olha para a notação da sequência assim, em colchetes, a gente olha e a gente tende a crer que os próximos números vão seguir mesmo essa linha, né? Mas poderia que o quinto termo ser Você tem uma coisa razão. cabulosa. Aqui tá incluso um pouquinho de fé. Você tem razão. Nada impediria que a pessoa falasse, no milésima entrada eu vou colocar o pi. Pronto. Ferrou. Já não é isso, né? Você tem total razão. Aqui entrou um pouquinho de fé. Eu, de fato, não gosto muito desse tipo de argumento, mas como é uma coisa que geralmente aparece nos livros, eu coloquei. Mas você tem plena razão. Ainda mais, imagino que você é do curso do bacharelado, vocês têm mesmo que ter essa ideia, que uma igualdade de sequências quer dizer que vai estar valendo para todos os termos. Na matemática não tem isso de, é quase igual, tem um termo que é diferente, mas então eu vou considerar as sequências iguais. Não, acabou, já não é igual. Então, o colega tem razão quando ele diz que aqui foi empregado um pouquinho de fé também. Muito bem. Agora, eu queria fazer uma observação, alguns exemplos, que é o seguinte. Eu quero exemplificar aqui o seguinte. Todas as sequências que a gente trabalhou até agora, elas tinham um termo geral. Todavia, nem toda sequência vai ter um termo geral, certo? Eu vou dar exemplos agora de sequências que não têm um termo geral. Na verdade, não é que ela não tem um termo geral. Ela tem um termo geral, só que a gente não consegue escrever esse termo geral como se fosse uma função em N. Ou seja, não consegue escrever como sendo uma soma, uma multiplicação, aplica numa função contínua, como, por exemplo, um cosseno, um exponencial, blá, blá, blá. Não, ela não posso fazer isso. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. As sequências em que é difícil ou impossível determinar. Quando eu digo determinar, é isso, tá? Expressar como sendo uma função. O termo geral. Professor, Oi, diga. mas a gente tem uma maneira de calcular, tipo uma razão entre um termo e outro, para conseguir a lei geral, a lei de formação, termo geral? Se há o quê? Uma maneira de calcular, assim, sem ser só no olho, assim, às vezes a pessoa fica meio em dúvida. Uma forma recursiva. Não. Algoritmo. Não tem um algoritmo, não. É mais assim, uma questão mesmo de feeling, de interpretação, uma coisa mais artesanal, tá? Tentar relacionar. Tentar. A ideia, na verdade, é assim: você vai lá no primeiro termo e tenta fazer aparecer o número 1 aqui. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu poderia pensar,
O primeiro termo, eu posso escrever ele como sendo 2 mais 1 sobre 5 elevado a 1. E no segundo termo, fazer aparecer o 2. 2 mais 2 sobre 5 elevado a 2. Essa é a ideia. Mas, de novo, aqui é uma coisa um pouco artesanal, um pouco no feeling, Esses tá? casos são mais tranquilos. Esses são mais tranquilos. Certo. Mas, em geral, esse tipo de coisa não é muito usual aqui para a gente, tá? A gente não vai precisar se preocupar tanto com isso. Tá? Mesmo porque, que nem eu falei, que nem eu vou ilustrar aqui, há sequências que nem conseguimos colocar um termo geral, certo? Então, a gente vai estar mais concentrado nas que há um termo geral, e então, geralmente, a gente já parte de um termo geral, tá? Mas eu vou ilustrar aqui algumas sequências que a gente não consegue, ou que é muito difícil, colocar o termo geral. Por exemplo, a sequência Pn, n indo de 1 até o infinito. Você pode pensar que Pn é o número de pessoas na Terra, ou habitantes da Terra, no dia 1 de janeiro do ano N depois de Cristo, por exemplo. E daí esse exemplo já dá outros exemplos que você pode pensar. Sei lá, Pn é a quantidade de coelhos que eu tenho na minha gaiola. Ou O enésimo primo. o enésimo primo, ótimo. Você vê que todos esses daqui, todos esses exemplos, são umas coisas bem trabalhosas, tá bom? Vou colocar mais uma, ó, que é trabalhoso. Por exemplo, eu posso pensar que a minha sequência são as casas decimais de π. Não tem uma fórmula, né, para isso. É o 3, 1, 4 e assim por diante. Não tem uma fórmula para isso. É Outra... considerado sequência? Oi? Aí é considerado sequência? Aqui é uma sequência, porque eu estou colocando, observa, ó, primeiro termo é 3. Então, eu associei o 1 ao 3. Associei o 2 ao 1. Associei o 3 ao 4. Então, estou construindo uma função. Mas eu não tenho um termo geral para essa função. Certo? Porque o que importa é construir uma função. Mas eu não consigo expressar esse termo geral em termos de soma de alguma coisa, multiplicação de alguma coisa, divisão, blá, blá, blá. Não consigo. Eu consigo falar, digamos, em palavras. Casas decimais do π. Bom? Se for unitário, professor, é sequência ou não? Se for Oi? uma coisa unitária. Desculpa, tá falhando um pouquinho, mas o que você falou? Se for unitário, é sequência ou não, né? Unitário? Sim. Conjunto, por exemplo, do 2. É tipo, por exemplo, esse exemplo que o senhor falou aí, do número de pessoas em tal momento da Terra. Isso vai ser um valor único, né? Não vai ser. Se a gente pudesse saber, né? Não tem como saber exatamente o número, mas é Não, um. mas você vai Não. construindo uma sequência conforme os anos vão passando, ó. O 1 é o ano 1, o 2 é o ano 2. Vê que o O N ali N. Ah, varia, vi ó. agora no N. Ah, tá, entendi. O N variando de 1 até o Ah, infinito. tá. Eu achei que era um ano específico, tipo 2000 e tanto. Tá, Não, entendi. não, não, não. É variando, o N variando. N variando. Mas o que você falou até é importante. Eu vou fazer um exemplo antes desse. Vou colocar aqui, ó. Exemplo. É importante, ó. Isso daqui não é sequência. Por que não é sequência? Porque eu só estou associando a um termo. Mas isso aqui, ó, 2, 2, 2, isso é sequência. Ou eu posso, se eu quiser ser mais formal,
eu posso escrever como isso aqui, ó. Isso aqui é sequência. E observa que uma coisa é diferente da outra, tá? Então, eu só ter o número 2 é diferente de eu ter a minha sequência constante 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tá bom? Muito bem. Interessante. Então, você tem um que não é esse aqui não é sequência, mas esse é sequência. Quase que não coube nessa linha, né? Na verdade, não coube e eu estou forçando a barra. Mas tá bom. Vamos seguindo. Agora eu vou colocar uma sequência bem legal, que acho que vocês já devem ter ouvido falar dela, né? Que é a sequência de Fibonacci. Ela não tem um termo geral, mas ela tem uma forma recursiva de definir ela, que é como? Quem é a sequência de Fibonacci? Eu pego o F1, eu começo sempre assim, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 2, desculpa, é 1 também. Os dois primeiros termos são fixos, 1 e 1. Aí, quem vai ser o terceiro termo? O terceiro termo vai ser a soma dos dois anteriores, 1 mais 1. Quem é o quarto termo? O quarto termo é a soma dos dois anteriores. Desta maneira, eu consigo escrever uma forma recursiva, mas não um termo geral. A minha Fn vai ser a soma da Fn mais 1, que é o antecessor do n, mais o antecessor do n menos 1. E eu continuo, tá bom? Então, essa aqui é a famosa sequência de Fibonacci. Vocês podem ver. Não foi à toa que eu falei o negócio dos coelhos. tem a ver com a sequência de Fibonacci. Mas a sequência de Fibonacci ela também aparece em outros casos, certo? É uma sequência bem interessante. Eu recomendo que, por curiosidade, vocês, e por, como diz, cultura matemática, procurem ler um pouquinho sobre ela no tempo vago de vocês. Bom, seguindo. Agora eu quero voltar em sequências que tenham termo geral, e eu vou pensar nessa sequência aqui, ó. AN como sendo a sequência 1 sobre n, com n indo de 1 até infinito. Eu vou pensar nessa sequência aqui. Bom, o que eu quero pensar nessa sequência? Na verdade, eu vou usar essa sequência para fazer assim, vamos colocar ela aqui na reta real e ver o que está acontecendo com ela. Então, vou colocar aqui o número 0 e vamos ver o que acontece com essa sequência. Quem é ela? Bom, o primeiro termo é 1. Então, eu vou colocar aqui 1. O segundo termo é 1 sobre 2. Vamos colocar ele aqui. O terceiro termo é 1 sobre 3. Vamos colocar ele aqui. O quarto termo é 1 sobre 4. Vamos colocar ele aqui. E assim por diante. O que eu quero que vocês observem? Observa que, aparentemente, essa sequência ela está caminhando para o 0. Certo? Então, note que o meu AN está se aproximando de 0. Quando o meu N cresce.
Aí você fala, poxa vida, isso aqui é uma coisa interessante, né? Isso me dá uma ideia de algo que eu já fiz antes, né? Mas tá bom. Limite. De limite, exato. Agora eu ia falar, mas antes de chegar na palavra limite, eu queria falar o seguinte. Bom, essa coisa de se aproximar de alguma coisa quando eu faço alguma coisa com outra variável, eu já fiz isso. É um limite, que nem a nossa colega falou. Então eu poderia pensar, então eu posso pensar, eu vou colocar aqui uma primeira pergunta, que é, como formalizar isso? Aí, uma primeira ideia que você poderia vir falar é o seguinte, eu vou dizer, eu vou fazer o limite do meu AN com N indo para o infinito. Mas daí eu pergunto para você, mas o que é isso? Por que eu pergunto isso? Você fala, mas professor, eu já fiz um curso de cálculo 1, limite de uma função com x indo para o infinito. Lá no cálculo 1, aí você vai, abre o teu caderno e mostra para mim essa fala aqui. Ó. Lá no cálculo 1, a professora ou o professor me ensinou a fazer isso. Aí eu falo para você, mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque no cálculo 1, nós definimos isso para funções que estão no intervalo, digamos, de A até mais infinito, chegando em R. Só para não dar confusão com a das sequências que eu estou colocando, vou fazer assim. Mas agora, no que eu estou fazendo aqui, as nossas funções, elas vão de N nos reais. Observe que são categorias distintas de funções. Uma são funções definidas em intervalos. A outra são funções definidas em números naturais. Então, não é a mesma coisa. E por não ser a mesma coisa, eu preciso colocar uma nova definição. Mas é lógico que eu vou montar essa nova definição baseado na definição que eu aprendi no cálculo 1, certo? Então, vamos voltar aqui, vamos lembrar. Lembre-se. O que é que significa limite de x indo a mais infinito de f de x igual a L no cálculo 1? Alguém pode me dizer? Alguém pode me dizer o que isso significa? Dado um epsilon maior do que zero, sempre existe um delta maior do que zero também. A gente, quando é assim, a gente gosta de colocar M, tá? Geralmente nos livros de cálculo. Tá o quê? O que acontece? Para todo... Me diga uma letra boa. É o x, né, que a gente está tratando. Para todo Isso. x no Maior intervalo. do que esse M. Maior, exatamente. Implica que o módulo de f de x menos o L perde para menor que S. É isso daqui. Certo? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes porque vocês viram isso em cálculo 1. Quem não lembra, dá uma olhadinha lá. Agora, eu vou usar isso para colocar a nossa definição para a sequência. Aí eu falo agora assim, ó, volto na minha pergunta. E como definir limite de n indo ao mais infinito de AN igual a L? Aí, para definir isso, o que eu vou fazer? Eu não sou bobo nem nada. Eu vou pegar a definição acima e vou tentar reescrevê-la para o meu caso. Então, uma tentativa seria
Vou mudar, então, o nome das coisas. Vou mudar o nome das coisas. Quando eu estou trabalhando com sequência, eu não tenho um f de x, mas eu tenho um f de n, porque a minha função é uma função que vai nos naturais em R, certo? Então, uma primeira tentativa era você escrever isso. Deixa eu colocar aqui, tentativas. Aí você, nessa primeira tentativa, já fala, mas aqui não está muito legal, porque... Porque é esse m maior do que 0, né? Não, primeiro, eu não costumo, quando eu estou trabalhando com sequência, eu não costumo escrever F de alguma coisa. Eu costumo escrever um AN. Então, eu não vou escrever F. Eu vou escrever AN. Essa aqui, então, seria a minha segunda tentativa. Tá legal. Então, por que eu não fiquei na primeira? Não fiquei por causa disso. Agora, na segunda, você pensa... Na segunda, você pensa... Tá. Tem um problema, né? Que eu deveria ter colocado N. Então, na primeira tentativa, a única coisa que eu fiz foi... No lugar de X, eu coloquei N. Certo? Na primeira tentativa. No lugar de X, eu coloquei N. Essa foi a primeira tentativa. Na segunda tentativa, eu substituí no lugar de Fn, eu coloquei AN. Aqui já está bom. Essa já está boa. Só que, geralmente, a gente costuma fazer mais uma tentativa, que é... A que eu vou colocar aqui é equivalente a essa, só que a gente gosta dela, e eu já vou dizer por quê. Bom, o meu N é um número natural, certo? Então, é importante eu destacar isso. Tal que, se eu pegar N pertencente aos naturais, e... Agora, como eu estou trabalhando com N apenas números naturais, não tem por que o meu M não ser um número natural. Então, em vez de trabalhar com M, eu vou pegar Nzão, em que Nzão é um número natural. E vou escrever aqui Nzão. Pronto. Está posta. Essa é a definição de limite de sequência. Então, vamos escrever agora essa nossa definição. Observa que está boa essa definição, né? Agora eu vou escrever. Diga, alguém tem alguma dúvida? Abriu o microfone. Essa terceira definição, tal que Nzinho pertence a naturais e é necessário esse Nzinho aí. Tal que... É porque assim, se eu pegar... O que ela está dizendo é assim, se eu pegar um Nzinho natural, de modo que esse Nzinho é maior do que o Nzão, então eu tenho isso. Tá bom? Quer dizer que para todo mundo maior do que o Nzão, o L está muito próximo desses Exatamente. Eu já vou fazer um desenho para ter essa ideia também. Eu diria que eu tinha esse Nzinho pertencer a naturais aí eu pensei que ele estava meio solto aí na definição. Não. É só para destacar que eu só posso aplicar o A num N natural, certo? Então, eu faço assim, dada uma sequência AN, diremos que AN converge para um número L quando tiver o seguinte, a frase acima. Então, eu só vou copiar. Quando valer a frase acima, eu digo que a minha sequência está convergindo para L, certo? Muito bem. Assim como no caso de limite, existe limite que existe e limite que não existe. Existem sequências que convergem e sequências que não convergem, tá bom? Então, sempre que existir um L de modo que a sequência converja, eu vou dizer que a sequência é convergente, tá bom?
Então, eu vou dar um nome para essa frase, vou chamar ela de estrela, e vou colocar aqui mais uma definição, que é quando a n é uma sequência que satisfaz estrela para algum L, diremos que a n é convergente. Caso contrário, ou seja, no caso em que não existe esse L, a minha sequência AN é dita divergente. Tá bom? Agora eu quero fazer algumas notações de sequência convergente. Notações. Essas notações, todas elas, são para ilustrar a validade de estrela. Então, vou escrever assim, ó. Quando estrela é válido, ou seja, na verdade, vamos escrever assim. Quando AN converge para L, denotamos o quê? Bom, tem algumas notações. A notação que eu acho que vocês, principalmente por já terem visto convergência no curso de cálculo 1, gostam, é assim. Limite de n do infinito de AN é L. Uma segunda notação, eu acho que setinha aqui não é legal, porque setinha já tem outro significado. Vou colocar só uma bolinha. Uma outra notação é eu escrever assim, ó. AN vai para L, com L indo para infinito. Essa é outra notação. Outra notação muito usada é assim, AN para L, vírgula, quando N vai para o infinito. Essa é outra notação. E uma notação mais preguiçosa, só que também muito usada, é simplesmente isso, sem falar para onde que vai o n. Uma vez que, diferente do limite de função, em que o x poderia ir para mais infinito, para menos infinito, ou para um A, para um B, para um C, aqui o n sempre vai para o infinito. Então, uma notação também usada é essa última que eu coloquei, tá bom? Agora eu quero fazer uma ilustração de sequência convergente. A ilustração é a seguinte. Pega aqui a reta dos números reais. Suponhamos que eu tenho aqui um L. Aqui está o meu L. Bom, eu quero destacar o seguinte. Pessoal, o que significa essa frase aqui, ó? AN menos L é menor do que epsilon. Observa que isso é a mesma coisa do que dizer que o meu AN está entre o menos epsilon mais L e o L mais epsilon. Certo? Isso aqui é a mesma coisa do que dizer que o AN está num intervalo menos epsilon mais L e epsilon mais L. Certo? Estou fazendo isso aqui rápido porque eu imagino que vocês já tenham visto isso em cálculo 1. Então, vamos voltar aqui na nossa ideia, na nossa definição estrela. Quando eu coloco assim, ó, para todo epsilon maior do que zero, existe um n, de modo que, se o n é maior do que esse nzão, então, a n menos L pertence a epsilon, isso é a mesma coisa do que dizer o seguinte. Considera um intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, para qualquer epsilon. Eu vou sempre conseguir um nzão, de modo que todo mundo depois dele cai dentro desse intervalo. Ou seja, o A
AN mais 1 está aqui. O AN mais 2 está aqui. O AN mais 3 também é aqui. 4, aqui, aqui. Tudo aqui dentro desse intervalo. Tá bom? Pode ser que, por exemplo, o A1 está fora. O A2 está fora. O próprio ANzão pode estar fora. Mas depois do ANzão, tem que estar todo mundo dentro do intervalo. E observa que esse intervalo, ele é qualquer, certo? Isso que eu quero dizer é o seguinte, eu posso estar diminuindo esse intervalo. Mas o que a minha definição vai estar me dizendo? Sempre que eu diminuir esse intervalo, por menor que eu pegue ele, eu sempre vou ter um número n grande, de modo que todo mundo vai cair dentro desse intervalo. Então, qual que é a ideia aqui? Isso aqui dá exatamente a ideia de que o meu AN está se aproximando do L quando o N é grande. Por quê? Porque, em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é que o meu AN ele está tão perto do L quanto eu queira, desde que eu pegue um Nzinho suficientemente grande. Certo? O que quer dizer ele está tão perto quanto eu queira? Quer dizer, ele está nesse intervalo. Porque se ele está dentro desse intervalo, a distância dele ao L é menor do que epsilon. Epsilon é qualquer. Então, se a distância dele é menor do que um número qualquer, então eu estou dizendo, ele é menor, ele é tão próximo do L quanto eu queira. Só que para isso tem que ser maior do que um Nzão. Ser maior do que o Nzão quer dizer, é suficientemente grande. Tá bem? Então, a noção de limite quer dizer, em palavras, eu posso escrever em palavras, significa o seguinte, a ideia seria assim, AN está tão próximo de L quanto eu queira, desde que N seja suficientemente grande. Certo? Essa é a ideia de sequência convergindo. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Ninguém tem dúvida? Então vamos fazer um exemplo. Eu vou começar com um exemplo matador, no sentido que esse exemplo já vai contemplar um monte de exemplo. Bom, pensa comigo. Eu construí a minha definição de limite usando a definição de limite de função. Então, nada mais natural do que isso ser preservado quando eu considerar uma função, quando eu construir uma sequência a partir de uma função. Vamos chegar lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Suponhamos que seja f vou pegar aqui do 1 até o infinito, indo em R, uma função. Tal que o limite dela é igual a L. Vou pegar essa função aqui. Aí, eu vou, a partir dessa função, construir uma sequência. Então, definindo AN como sendo f de n, para cada n natural. Agora eu tenho uma sequência. Eu tenho a sequência AN. Temos. O que eu vou ter? Eu vou ter que o limite de x, limite de n indo ao infinito do meu Fn, que na verdade é AN,
também vai ser L. Então, aqui, qual é a ideia aqui? É o seguinte, pega aqui o eixo cartesiano. Aí você tem aqui uma assíntota. Digamos aqui. Essa aqui é a minha reta L. E daí você está construindo a tua função. Ela começa no 1, né? Digamos que começa aqui, então. Então, a minha função, ela faz uma coisa assim, ó. Plá, o limite dela dá L. Então, ela está se aproximando do L fazendo isso. O que eu estou dizendo para vocês? Construa uma sequência a partir dessa função. Então, no número 1, eu levei para esse cara. No número 2, eu levei para esse cara. Por exemplo, número 3 é esse cara. 4, esse. 5, esse. 6, esse. E assim por diante. O que eu estou dizendo é que se a minha função converte para L, quando o x vai para o infinito, a minha sequência, que é o que está ilustrado aqui em verde, também vai estar convergindo para L. Na verdade, a sequência não é bem assim, porque esses pontos estão no R2. Se eu fosse ser correto, eu escreveria assim, ó. A minha sequência, na verdade, está aqui. Certo? Eu jogo ela para essa reta real. Bom? Muito bem. Então, a ideia é essa. Se a minha função converge para L, então a minha sequência também vai convergir para L. É lógico que essa ilustração, ela me mostra, ela ilustra bem para mim que isso vai acontecer. Só que em matemática, desenho não convence ninguém. A gente precisa fazer a demonstração. Então, eu vou fazer a demonstração desse fato. Aí eu venho e coloco, de fato. Certo. Como o limite de x indo a f de x, desculpa, maluco, limite de f de x com x indo a mais infinito dá L, temos, o que eu vou ter? Isso aqui significa que para todo epsilon maior do que zero, existe um m, tal que, se o x é maior do que m, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Certo? Deste modo, em particular, observe que eu estou fazendo o contrário do que eu tinha feito da fala da ilustração. Para todo epsilon maior do que zero, existe um m maior do que zero, aqui faltou escrever, tal que, se o meu x é maior, agora eu não vou pegar x, já vou partir para um número natural. Se n é um número natural e n é maior do que mzão, então é lógico que o módulo de f de n é menor, menos L é menor do que epsilon. Mas daí, você tem que se lembrar, mas o que é o f de n? O f de n é o AN. Então, eu tenho esse cara aqui. Mas eu quero AN. No lugar de Fn, eu coloco AN. Mas aí você fala, mas eu quero escrever, na verdade, como na definição de limite. Eu tenho um problema que esse m é número real, não é natural. Então, mas não tem problema, porque aí você pode fazer assim, ó. Sendo n um número pertencente aos naturais, tal que n é maior do que m, temos o que eu vou ter? Para todo epsilon maior do que zero, existe esse n, tal que se o nzinho for pertencente aos naturais e nzinho é maior do que n, observa que se o nzinho é maior do que o nzão, como o nzão é maior do que o mzão, então, aqui deixa eu colocar aqui entre parênteses só para lembrar, ó, nzinho é maior do que o nzão,
E o nzão é maior do que o mzão. Então, o nzinho é maior do que o mzão. Como o nzinho é maior do que o mzão, pela fala acima, eu vou ter módulo de AN menos L menor do que epsilon. Mas isso aqui é a mesma coisa do que dizer que o limite de n indo ao mais infinito do AN é L. Pronto. Está feito. Bem? Muito bem. Agora, desta maneira, observa, vamos lembrar, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que se eu pego uma sequência, se eu pego uma função que eu conheço o limite dela, automaticamente, quando eu construir uma sequência a partir da função, eu vou conhecer o limite dela. Vamos fazer alguns exemplos, que nem eu falei para vocês. Esse exemplo aqui ele é importante, porque dentro dele você tem um monte de exemplo. Diga. Você falou que agorinha que deu uma travou, eu perdi. Os segundos finais. Tá travando para todo mundo? Porque a fala da Bianca travou para mim. Eu até desliguei aqui meu ar, não sei se... Às vezes eu acho que o ar atrapalha o sinal do meu Wi-Fi. Não, aqui tá normal. Acho que deve ser a sua conexão que tá ruim, Bianca. Eu acho que é mesmo a minha, porque eu tô num lugar que meio que tem um pouco de eco e tô um nível elevado aqui, né? Tá Aí, certo. Mas o que eu falei, deixa eu repetir, que esse exemplo aqui, como eu já tinha dito, ele vai me dar vários exemplos. Porque uma maneira de construir uma sequência é essa, a partir de uma função que eu conheço, certo? Aquela coisa de termo geral, que eu escrevo ele de uma maneira explícita, geralmente vai cair numa função, certo? Daí essa função eu conheço o limite dela. Vamos botar aqui um exemplo para ilustrar isso. O exemplo é o seguinte: calcule o limite de n indo ao infinito de 1 sobre n. O que você pode pensar nesse aqui, solução? Note que você já sabe que se eu pego f de x igual a 1 sobre x, então eu já sei que limite de x indo a mais infinito de f de x, que é o limite de 1 sobre x, esse cara vai para onde? Vai para zero. A gente viu isso em cálculo 1. E eu também sei que se eu pegar f de n, n sendo um número natural, isso dá 1 sobre n. Então, quer dizer que a sequência 1 sobre n é uma sequência igual ao exemplo acima, que ela é dada a partir de uma função que eu conheço o limite dessa função. Então, pelo exemplo acima, o limite de n indo ao mais infinito de 1 sobre n é zero. Tudo bem? Agora eu vou colocar alguns exemplos. Eu vou querer que vocês façam eles enquanto eu faço a chamada. Então, calcule os seguintes limites. Primeiro, o limite de n indo a mais infinito de n sobre n mais 1. Depois, caso existisse, certo? Que nem eu lembrei para vocês, há limites que não existem. Lembrando que infinito não é um número. Então, quando o limite der infinito, eu vou dizer que a minha sequência é divergente, tá?
Certo. Pensem nesses 3 exemplos enquanto eu faço a chamada, por favor. Voltou a chamada. Agora que voltamos nas aulas síncronas, eu voltei a fazer chamada, tá? Tem alguém aqui da engenharia ambiental? Eu tenho a impressão que o pessoal da engenharia ambiental... Professor. João Felipe. Você? Ah, Isso. então vou fazer. O que está acontecendo com os seus amigos? Tu tem a impressão que o pessoal da engenharia ambiental te abandonou? Não, professor, o pessoal deve ter alguns problemas, como eu tive, mas eu só abandono quando não tem jeito mesmo, professor. Vou até o fim, agarrado. Vai até o fim, muito bem. Então vamos lá. A Jéssica não está, né? Jéssica Milena não está. O João Filho está. A Keila não está. E o Lucas Adri Anderson também não. Muito bem. João, fica até o final e tenta conversar com seus colegas, dá um... Com certeza. Vou até falar com o pessoal, professor. Vamos junto, vamos junto. Agora é o próximo. Agora é o bacharelado em matemática. Eu não sei se talvez aconteceu isso, pode ser. Às vezes o pessoal se assusta, né? As turmas de engenharia se assustam quando faz aula com a turma da matemática. Não sei se foi isso. Mas vamos lá. O Francisco Alan está aqui, né? O Genivaldo está? Genivaldo presente, ok. O Lucas Bruno? Pode falar presente, se tiver. Lucas Bruno Luna de Araújo Barbosa? Está presente? O professor me chamou? Isso, você está aqui? Ok, estou fazendo a chamada. Certo, eu vou ter que eu fui botar meu almoço. Ixi. Rogério, está presente? Rogério dos Santos? Faltou? Ok. O Rogério falou no chat. Muito obrigado. Próximo. Foi o Rogério Júnior, né, professor? Foi. Acho que foi, Rogério Júnior. Tá. Agora, a turma da licenciatura. A Analice dos Santos. Faltou. A Ana Alice está presente, né? Presente. Ok. O Arthur da Silva. Presente. Ok. Bianca. Aqui, sempre. Ok. Muito bem. Continue assim. A Bruna Gama. Presente. Ok. A Karine Vitória. Faltou? E o Neilson. Faltou também. Muito bem. Tá joia, pessoal. Eu deixei de chamar alguém? Acho que chamei todos, né? Se eu deixei de chamar, por favor, me avise. Muito bem, então vamos lá. Conseguiram fazer o exemplo? Fizeram? Vamos tentar fazer aqui a solução desses exemplos. Solução. Item A. O que eu faço no item A? D1. Oi? Primeiro é D1. D1. Isso. Por quê? Eu recupero o que eu sei de cálculo 1. Então, primeiro eu faço, note que o limite
de x indo a mais infinito de x sobre x mais 1. Então, agora é um número real, é um limite de funções com domínio real, certo? Na verdade, domínio sendo um intervalo. Esse aqui é um intervalo de -1 até o infinito. Esse cara aqui vai dar, é a mesma coisa que limite, x indo a mais infinito. Multiplico em cima e embaixo por 1 sobre x. Eu vou ter 1 sobre 1 mais 1 sobre x. E daí eu tenho esse rapaz vai para 0. Consequentemente, esse limite vai para 1 sobre 1 mais 0, que dá 1 sobre 1, que é 1. E quando você... Oi? Para ver mais rápido assim, né? Os monômios de grau menor, quando você elimina ele, só sobra x sobre x, né? Isso aí vai assintaticamente para 0, ou para 1. Monômio menor... Porque sim. Você olha só para o grau do polinômio. Sim, você sempre multiplica pelo monômio de maior grau, exato. Pelo inverso multiplicativo do monômio de maior grau, exato. Uhum. Exatamente. Então, pelo exemplo acima, você tem automaticamente que o limite de n indo a mais infinito, de n sobre n mais 1, tá? AB, você vai fazer bem parecido. Limite de note que o limite de x indo a mais infinito, de x sobre raiz quadrada de 1 mais x, esse cara vai dar o quê? Agora eu vou multiplicar pelo x também, que é o maior grau. Então vai ficar 1 sobre raiz quadrada. Bom, 1 sobre x é a mesma coisa do que 1 sobre x ao quadrado. Então eu vou agora multiplicar dentro da raiz por 1 sobre x ao quadrado. Assim. Agora, você observa o seguinte. O termo de baixo, ele está indo para 0 de maneira positiva. Então, você, lembrando do que você fez em cálculo 1, você sabe que isso aqui vai para mais infinito. Portanto, a minha sequência n sobre raiz quadrada de 1 mais n é divergente. Por que ela é divergente? Porque ela converge para o infinito. E quando eu vou para o infinito, eu sou divergente, tá bom? Porque infinito não é um número. Item C. Ln de n sobre n. Você faz assim, como limite de x indo a mais infinito de ln de n sobre n é igual. Bom, o que eu faço aqui? Primeiro, eu aplico o L'Hopital, que eu X, né, observo... professor? Opa, obrigado, x. Obrigado. A gente quer fazer rápido, acaba se confundindo. Estou achando que eu estou indo lento demais hoje, então estou querendo adiantar, mas tem que ir com calma, para não errar. Aí eu derivo em cima e embaixo. E esse cara aqui vai dar 0. Pronto. Muito bem. Portanto, faltou, né? Portanto, o limite de n indo ao infinito de ln de n sobre n dá 0. Por causa do exemplo. Muito bem. Professor, Diga. no item A também daria para usar L'Hopital? Sim, poderia usar o L'Hopital. Se você tem problema com o que a gente fez aqui, você pode usar sem problema. Ah, sim, porque eu usei e deu 1, aí quando usou a outra forma eu pensei que tinha errado o desenvolvimento. Não, você pode usar o L'Hopital também. Bom, agora, pessoal, uma pergunta natural que surge é: será que eu consigo recuperar os resultados que eu tenho lá do cálculo 1 para esses limites de sequência? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora
é recuperar esses resultados. O primeiro resultado que a gente vai recuperar são as propriedades algébricas, ou seja, limite da soma é a soma dos limites, limite da multiplicação é a multiplicação dos limites, e assim por diante. Então, se eu pegar AN e BN, sequências, tais que a minha sequência AN converge para Azão e BN converge para Bzão, então eu vou ter o seguinte. Primeiro, a sequência AN mais BN, a soma, vai convergir para A mais B. Limite da soma é a soma dos limites. A sequência AN vezes BN vai convergir para A vezes B. A sequência AN vezes lambda, na verdade a gente coloca geralmente o lambda do lado esquerdo, então vamos fazer isso. Ela converge para lambda vezes A, com lambda sendo um número real. Aqui, você poderia falar, uma pessoa mais atenta poderia falar, poxa, mas esse caso aqui é um caso particular do item 2. Você tem razão. Por que é um caso particular do item 2? Porque eu poderia ter feito mais um exemplo aqui e considerar uma sequência AN tal que AN é igual a uma constante, por exemplo, lambda, para todo n pertencente aos naturais. Do mesmo jeito que a função constante converge para a própria constante quando o x vai para o infinito, eu vou ter que a minha sequência constante também vai para a constante, tá bom? Então, o item 3 é um caso particular do item 2. E eu também posso pensar em divisão. A n sobre bn vai para Azão sobre Bzão. Só que nesse aqui eu tenho que tomar um cuidado, que é existir a divisão. Para existir a divisão, eu tenho que ter que os meus BNs sejam não nulos e o meu B tem que ser não nulo, tá? Porque não existe divisão por zero. Tudo bem? Eu não vou fazer a demonstração disso, porque é muito parecido com o que a gente viu em cálculo 1. Então, vou deixar de exercício. Agora, eu quero fazer um teorema, outro resultado que eu quero recuperar de cálculo 1. Em cálculo 1, a gente viu um seguinte caso, que é assim, ó, limite de x indo a A, de f de... vamos fazer assim, f aplicado num g de x é igual a limite de x indo a A. Desculpa. Passar o limite para dentro. Quero passar o limite para dentro da f. F do limite. Quando é que eu posso passar para dentro o limite? Vocês se lembram? Você vê isso em cálculo 1. Quando o f é contínuo, não é isso? Isso, exatamente. Então, eu posso fazer assim, ó. Se g é uma função tal que o limite de x indo a A, de g de x é L e f é contínua em L, então eu tenho isso daqui. Certo? Agora, eu quero o mesmo para sequência. Então, eu vou colocar aqui o meu teorema. Teorema é o seguinte: sejam AN uma sequência,
A minha sequência N vai fazer o papel da G acima. Tal que a N converte para L. Aí você vai ter o seguinte, se eu tenho I um intervalo tal que F é uma função de I em reais e... Desculpa, ainda não coloco a F, não, desculpa, eu me adiantei. Tal que o L pertence a esse intervalo e eu tenho uma função F de I em R, tal que F é contínua em L, então eu vou ter que o limite de N indo a mais infinito da F do AN é a mesma coisa do que o F do L. Lembrando que quem é o L? L é o limite de N indo ao infinito do AN. Então, se a minha função ela é contínua no L, que é para onde a minha sequência está convergindo, então eu posso passar o limite para dentro da função, tá bom? Eu tinha preparado aqui a demonstração disso, mas eu quero falar de mais coisa, então eu vou omitir. A demonstração fica de exercício. Agora eu quero fazer uma aplicação desse resultado. Seguinte, observe o seguinte, ó, limite. Vamos fazer assim, ó. Se a N é uma sequência que converge para L, então eu vou ter o seguinte, o limite da módulo de AN, quem que vai ser esse limite? Você pode pensar assim, módulo é uma função contínua. Não só no L, como em qualquer número real, o módulo é sempre uma função contínua. Então, pelo teorema acima, eu posso passar o limite para dentro. E, consequentemente, eu posso colocar aqui módulo de L. Em particular, observe o seguinte, eu vou colocar em particular, porque esse cara aqui vale uma recíproca para ele, tá? Em particular, se a N vai para zero, então eu tenho que o módulo de AN vai para o módulo de zero, que é zero. Certo? Então eu tenho esse daqui. Agora eu vou chamar a atenção para vocês sobre isso. Vale também a recíproca. Eita, travou. Travou o meu short, né? Espera aí um pouquinho, deixa eu gravar. Pronto, gravei. Muito bem, então vale também a recíproca. A gente vai ver no futuro isso. Na verdade, a aula geralmente acaba 3h10, né? Mas eu queria pedir para vocês podem aguentar mais 10 minutinhos? Para a gente fechar numa etapa melhor? Ou vocês têm aula agora? Não, tudo bem, continue aí. Eu posso esperar também. Tranquilo, professor. Todo mundo? Então, se todo mundo pode esperar, eu vou fazer mais algumas coisas, tá? Porque eu quero chegar, na verdade, nessa recíproca. Muito bem. Então, eu quero chegar nessa recíproca. Espera aí. Deixa eu só melhorar aqui a ordem. Pronto. Bom, antes de chegar nessa recíproca, eu vou fazer mais um exemplo. Um exemplo bem babaca, mas que é importante a gente fazer esse tipo de exemplo. Limite de n indo ao infinito
do seno de π sobre n, esse cara, bom, seno é uma função contínua, então eu posso colocar para dentro. Então, eu vou ter que esse limite vai ser igual ao seno do limite de n indo a mais infinito de π sobre n. Π sobre n vai para zero, porque 1 sobre n vai para zero, então esse cara vai para π vezes zero, que dá zero. Então, esse cara vai dar seno de zero. E seno de zero dá zero. Pronto. Agora, eu queria pedir principalmente esse tempinho a mais para vocês, para a gente fazer o teorema do confronto. Nesse objetivo de recuperar resultados de cálculo 1, um resultado importante a ser recuperado é o teorema do confronto. Então, vou fazer aqui igual no cálculo 1. Sejam 3, lá eram 3 funções. Aqui vão ser 3 sequências. Pega essas 3 sequências, tais que lá eu precisava ter uma vizinhança do ponto que eu estou calculando o limite, ter as funções sanduichadas. Aqui elas estarão sanduichadas a partir de um índice n. Então, vai existir um n natural, de modo que AN é menor ou igual do que BN, menor ou igual do que CN, para todo n a partir desse índice nzão, tá bom? Aí, o que me diz o teorema do confronto? Se a sequência da esquerda vai para um L, e a sequência da direita também vai para L, então a do meio irá para L. Certo? Esse é o teorema do confronto. Muito bem. Eu não vou fazer a demonstração dele, vou deixar ele de exercício. Agora, como consequência do teorema do confronto, eu vou fazer aquela observação que eu falei para vocês. Se AN é sequência tal que o limite do módulo de AN com n indo a mais infinito dá zero, então a minha AN vai para o zero. Deixa eu... A minha AN converge para zero. Como que eu faço para demonstrar isso? Note que eu posso fazer assim, ó. Eu quero calcular a AN, né? Mas eu tenho informações do módulo. Aí eu penso assim, todo número perde para o seu módulo. Certo? E todo número ganha de menos o seu módulo. Certo? Além disso, eu tenho que o limite da direita, por hipótese, vai para zero. E o limite da esquerda, pelas propriedades algébricas, é menos o limite do módulo de AN. Então, ele vai para menos zero, que é zero. Desta maneira, você tem que a AN está sanduichada por duas sequências que vão para zero. Então, pelo teorema do confronto, temos que o limite
de n indo ao infinito do AN dá zero, certo? Então, por causa dos dois exemplos que eu fiz, eu posso fazer a seguinte observação. Observação. A sequência AN vai para zero, C e somente C, o módulo dela vai para zero. Porque acima eu mostrei que se a sequência vai para zero, então o módulo vai para zero. E agora eu acabei de mostrar que se o módulo vai para zero, então a sequência vai para zero. Tá bom? Por fim, antes de terminar, eu acho que eu vou parar aqui. Eu ia fazer mais alguns exemplos de sequência convergente, mas eu vou parar aqui. Ok, pessoal. Paramos aqui, então. Na próxima aula, eu vou fazer mais exemplos de sequência convergente e vou também continuar essa teoria de sequências convergentes e vamos avançar também para séries, tá bom? Alguém tem alguma dúvida da aula de hoje? Eu tenho. Diga. Se o... naquele exemplo... Se eu pode botar umas páginas aí. Volta. Voltando. Não, é aí. Esse B. Letra B. Nesse denominador... nesse caso, se eu multiplicou esse cima e baixo por 1 sobre x, não foi? Esse aqui, sim. Eu ia pedir Sim. para fazer isso também. Esqueci, como é que funciona isso mesmo com a raiz quadrada aí dentro e tal? Tá. Aqui está omitido o seguinte passo. 1 sobre x é raiz quadrada de 1 mais x. Eu penso o seguinte, 1 sobre x, como x é positivo, isso é a mesma coisa do que raiz quadrada de 1 sobre x ao quadrado, vezes raiz quadrada de 1 mais x. Aí, eu penso que raiz quadrada na multiplicação é a multiplicação das raízes quadradas. Por fim, eu faço a distributiva. Tudo bem? Bom, perfeito. Entendi. Obrigado, professor. Por nada. Pessoal, Diga. pode colocar. Eita, você está apagando, né? Não, Eu pedi daqui. para botar em. Pode falar. Essa coisinha aí, esse passo em outra cor. Pode ser? Ou um cinzazinho bem Tá bom. mais apagadinho. Posso fazer assim, então. Ó. Vou fazer um balãozinho e vou destacar que esse balãozinho foi usado aqui. Tá bom? Aí mantém pro AVA, né? Para mandar isso pro AVA. Tá bom. Não tem problema não. Alguém mais tem alguma dúvida? E nessa aula você multiplicou por x, foi? Se não me engano. Eu multipliquei por 1 sobre x em cima e embaixo. Porque daí você tem que x vezes 1 sobre x dá 1, x vezes 1 sobre x deu 1, 1 vezes 1 sobre x dá 1 sobre x. Tudo bem? Porque quando eu fui ver, deu uma travada, eu não queria interromper o senhor aí. Mas tá bom. Mas agora conseguiu entender? Sim. É só para confirmar mesmo. Muito bem. Tá certo. Alguém mais tem alguma dúvida? Obrigada. Por nada. Professor, é sobre amanhã, no atendimento de dúvidas. Diga. Amanhã o senhor vai fazer alguma correção da última prova ou só vai ser o atendimento normal mesmo? Eu posso fazer, se vocês quiserem. No atendimento, eu estou à disposição de vocês. Então, se você pedir para eu fazer a correção da prova, eu posso fazer. Tá ótimo.
Tá Tá ótimo. bom. Obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Comentário? Você só vai entregar a prova mais próximo da quarta prova, né? Exatamente. Vou entregar essa prova junto com a outra. Na verdade, por causa do regimento da UFAL, eu não posso entregar junto. Eu tenho que entregar, tem um tempo lá. Então, eu vou tentar entregar no limite desse tempo. É o limite desse tempo, é. Pois tá, professor. Então é isso. Então, tá bom, Saindo pessoal. aqui. Tchau, Tá pessoal. Boa certo. tarde. Até mais, então, pessoal. A gente se vê Tchau, na pessoal. próxima Tchau, aula. professor. Boa tarde a todos. Até mais. Tchau, boa tarde. Até a próxima aula.